Olá, alunos e alunas do nono ano da Escola Garcia de Lima. Tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Domingues, sou aluno de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São João del Rei e participo do programa Residência Pedagógica, atuando como residente. Hoje venho aqui passar para vocês as questões de ciências do PET 7. Essas questões foram respondidas com parceria com outro residente, que é o Sérgio. Espero que vocês gostem do conteúdo. A primeira semana tem como temática vida e evolução, e o tema específico é especiação. A primeira pergunta é: o que é fluxo gênico? Bom, pessoal, fluxo gênico é a troca de material genético entre indivíduos de populações distintas. Essa imagem nos ilustra bem o que seria um fluxo gênico. Imaginem aqui duas populações de uma mesma espécie de inseto, e as populações são diferentes. Se indivíduos dessa população conseguem reproduzir com indivíduos dessa e vice-versa, ocorre aí o fluxo gênico, o que é muito importante para uma maior variabilidade genética dentre as populações e a viabilidade dessas populações ao longo do tempo. A questão número 2 diz o seguinte: quando dois grupos se formam a partir de uma população original, que foram separados devido a uma barreira geográfica, dizemos que ocorreu. Bom, pessoal, primeiro a gente tem que ver o que foi que ocasionou que esses dois grupos que foram formados, antes eram apenas uma população, fizessem com que isso acontecesse. Bom, o enunciado fala que foi uma barreira geográfica. Quando isso acontece em uma população, onde ela é dividida por uma barreira geográfica, dizemos que elas ficaram isoladas geograficamente. Só que é importante a gente ressaltar que esse isolamento geográfico, ao longo do tempo, pode fazer com que as populações acumulem mudanças no seu material genético, Quando a gente vê os indivíduos da população, eles podem ficar muito diferentes uns dos outros quando se comparam as duas, e pode chegar a um ponto delas não conseguirem se reproduzirem mais, não possuírem mais aquele fluxo gênico, o que seria o isolamento reprodutivo, ok? Bom, mas o enunciado ele não fala para a gente que ocorreram as mudanças genéticas ao longo do tempo. Fala somente que a população original foi separada devido a uma barreira geográfica. Devido a isso, devemos marcar que ocorreu um isolamento geográfico. A questão número 3 diz o seguinte: de acordo com evidências científicas, novas espécies surgem normalmente por diversificação de uma espécie ancestral, por meio do processo conhecido como especiação. Sobre esse processo, analise os seguintes eventos. Então, pessoal, eles vão passar aqui para a gente 3 eventos. Eles vão pedir qual é a sequência correta em que aconteceram esses eventos. Vamos lá. Para ocorrer a especiação, essas populações elas devem ser separadas por alguma barreira. E aqui fala da barreira geográfica, ok? Então, primeiro evento que tem que ocorrer é uma barreira geográfica. Após ocorrer essa barreira geográfica, essas populações podem começar a acumular diferenças genéticas. E se ocorrem essas diferenças genéticas entre as populações, podem chegar um isolamento reprodutivo, o que faria com que as espécies fossem diferentes. Então, a sequência correta, pessoal, seria 3, o surgimento da barreira, 1, o acúmulo das mudanças genéticas, e 2, o isolamento reprodutivo. A questão número 4 diz o seguinte: por que o processo de seleção natural é importante para a especiação? Bom, antes da gente responder essa questão, vamos entender o que é seleção natural. Pessoal, seleção natural é um processo onde os indivíduos mais adaptados ao ambiente eles vão possuir uma maior chance de sobrevivência e uma maior chance de reprodução. E por ter uma maior chance de reprodução, eles conseguem passar o seu material genético, a sua carga genética, ao longo das gerações. Tudo bem, mas como que isso está relacionado com especiação? Vamos ver aqui essa imagem que está no PET de vocês.
Aqui tem uma população original e ela vai ser dividida por uma barreira, vamos supor que seja uma barreira geográfica. A partir do momento que ocorreu essa barreira geográfica, formaram-se dois grupos distintos. E esses grupos distintos, que são esse e esse aqui, eles vão sofrer pressões do ambiente diferentes. Ou seja, a seleção natural vai agir aqui de uma forma e aqui de outra. E por serem ambientes diferentes e a seleção natural agir de maneira diferente, as características da população ao longo do tempo vão ser bem diferentes. E as características diferentes podem chegar a um ponto, né, delas não conseguirem se reproduzir mais. Pode chegar a um ponto de um isolamento reprodutivo, que é esse caso aqui. Então, a seleção natural, ela, de acordo com as condições ambientais, vai fazer com que as espécies sejam diferentes ao longo do tempo. E por fim, pessoal, eles pedem para vocês desenharem, né, o processo de especiação a partir de uma espécie de animal diferente daquela que já foi representada no desenho, que no caso foi desses insetos aqui. Então, essa é a hora de vocês utilizarem a imaginação, né, escolherem um animal que vocês gostem e prestarem atenção, né, nesses detalhes, como mostrar que eles ficaram bem diferentes, né, que a seleção natural agiu de forma diferente. E prestem atenção nesses detalhes, como cor e etc. E fiquem à vontade em escolher um animal que vocês mais gostam. A semana 2 continua falando sobre evolução, mas o tema é um pouquinho diferente. Agora fala sobre filogenia e a cladogênese. A primeira questão pede para vocês explicarem com as suas próprias palavras o que são as árvores filogenéticas e o motivo da sua importância para a ciência. Primeira coisa, pessoal, cladograma é a mesma coisa que árvore filogenética. Então, fiquem tranquilos se vocês lerem essa palavra cladograma e sempre associem ela com árvore filogenética. Passando para vocês, né, mais ou menos, o que seria essa árvore filogenética, ela é um diagrama onde representa, né, os parentescos evolutivos entre as espécies de um mesmo grupo. No caso aqui são primatas. E por que isso é importante para a ciência? Né? Porque as árvores mostram para a gente as posições das espécies quanto à história evolutiva, né, de todo o grupo, e dá para você formular hipóteses sobre as características evolutivas de cada. Né? Então, a partir do momento que você consegue ver uma árvore, você vê que tem um ancestral mais recente do que outros e etc., você consegue, a partir de estudos, né, moleculares, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, você consegue ver essa diferença. Então, a árvore filogenética ela consegue mostrar isso para a gente, uma visão mais ramificada da vida, né, das espécies. Não como se fosse uma coisa em quadradinhos dentro de quadradinhos, que é um pouquinho que a gente vê com o Linneu. Ok? A número 2 diz o seguinte: em que estudo se baseia a filogenia? E aqui é tudo que eu disse que vai dar suporte para a gente construir aqueles cladogramas que a gente acabou de ver. Bom, pessoal, para você construir um cladograma, para você estudar filogenia, né, que é a história evolutiva de uma espécie, você precisa de estudos morfológicos. E aqui eu quis dar um exemplo. Por exemplo, a gente vai falar de peixes, a gente quer estudar a história evolutiva de peixes. A gente precisa de saber os aspectos morfológicos, a gente precisa saber a anatomia externa, a anatomia interna dos peixes, compará-las e ver quais que eles compartilham mais e compartilham menos. A gente precisa de ver características comportamentais, né, que são pesquisas feitas em campo, até mesmo em laboratório, como por exemplo em aquários. E você, a partir da observação, você consegue compreender um comportamento e onde colocar ele dentro, né, de toda a história evolutiva desses peixes. E também tem os moleculares. E atenção para os moleculares, viu, pessoal? Que esse aqui, o que vem sendo mais utilizado, o que vem tendo mais peso científico, né? Porque nada mais nada menos é comparar o DNA entre os indivíduos, né? E a partir daí você consegue ver quais são mais próximos ou não, né? Quanto desse DNA é compartilhado. E isso é muito importante quando a gente vai falar de história evolutiva. Então sempre ficarem atentos aí quanto aos estudos moleculares. A número 3 diz o seguinte:
No cladograma abaixo estão representadas as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. Observando, é correto afirmar que... Bom, pessoal, vamos primeiro entender esse cladograma, que estão representados alguns grupos de animais. Uma regra que existe na filogenia é o seguinte: quanto mais recente o ancestral em comum, maior é o grau de parentesco evolutivo. Tá, como assim? Primeiro, a gente tem que ver que existe uma linha do tempo indicada aqui no cladograma. E essa linha do tempo, ela é ascendente, né? Ou seja, ela vai, quanto aqui vai ficando mais novo. Então, se a gente pega um ancestral em comum, que no caso, toda a ramificação aqui seria um ancestral em comum. Esses ancestrais, eles são mais antigos. Estão vendo? Um ancestral em comum, são todas essas ramificações. E, dentre esses ancestrais em comum, o mais antigo seria o do peixe, né, com todo esse grupo, e o mais recente seria o das aves e o dos crocodilos, certo? Então, a alternativa correta seria a letra D, que é as aves são um grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos, que aqui a gente pode ver. Seria a letra D. As outras questões, devido a tudo isso que a gente conversou sobre o ancestral ser mais recente ou ele ser mais antigo, já conseguem tirá-las, né? Como, por exemplo, as tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves. Não. A gente vê que as tartarugas elas são mais próximas do quê? De todo esse grupo aqui, né? O ancestral dela em comum com os mamíferos é mais antigo, o que mostra que ela não tem tanta proximidade evolutiva assim com os mamíferos. A questão número 4, pessoal, ela é a mais tranquila. E ela diz o seguinte: ela mostra para a gente um cladograma, também com animais, e pergunta qual das espécies ou grupo mostrado tem características mais próximas ao artrópode. Vamos lá. Para a gente responder esse tipo de questão, a gente tem que localizar onde está o artrópode, que nesse caso está aqui. Ok, depois de localizar esse artrópode na nossa árvore filogenética, no nosso cladograma, a gente vai começar a seguir o ramo dele e a gente vai ver qual espécie que é mais próxima, ou qual grupo que é mais próximo. E o grupo que é mais próximo são as minhocas, como a gente pode ver ao longo do desenho. Já a letra B pergunta qual linhagem representada no desenho separou-se primeiro das demais. Então, aqui a gente tem que ter a informação, a gente tem que saber isso, que tem uma linha do tempo, né, que os ramos mais embaixo, né, esses ancestrais que estão mais embaixo, eles são mais antigos. E o que está mais embaixo de todos é o mais antigo de todos, é o que separou primeiro. E se a gente for seguindo aqui no nosso cladograma, o primeiro que aparece são as esponjas, ou seja, elas foram as que se separaram primeiro das demais. E a letra C pergunta qual espécie que apresenta um grau de parentesco mais próximo da cobra. E é aquela mesma história que a gente fez com a artrópode. Vamos localizar a cobra no nosso cladograma. Após localizada, a gente vai descer ao longo do nosso cladograma e a gente vai ver que a primeira espécie que aparece ao lado dela é a estrela do mar. Ou seja, é a espécie, né, o grupo mais próximo das cobras. A semana 3 continua também falando sobre vida e evolução. Só que agora o tema é bem diferente. Agora a gente vai falar sobre preservação da biodiversidade. Vamos falar sobre conservação. A primeira questão que aparece no teste de vocês é o que são unidades de conservação. Bom, pessoal, unidades de conservação são áreas naturais demarcadas pelo governo e protegidas por lei, sendo a exploração de seus recursos muitas vezes proibida ou restrita. Tudo jóia. E essas áreas naturais demarcadas, elas possuem classificações diferentes de acordo com todo um sistema, né, feito de unidade de conservação, sistema nacional. Então, cada unidade de conservação ela está classificada nesse sistema em alguma categoria.
o PET de vocês fala um pouquinho bem sobre isso, né, sobre as áreas de proteção integral e etc. Mas aqui eu queria falar com vocês o seguinte: nós temos um exemplo, né, na nossa querida São João del Rei, que é a Serra de São José. Aposto que vocês já conheceram e conhecem a Serra de São José, já passearam lá. E a Serra de São José, ela faz parte ela possui 2 unidades de conservação. Olha que interessante. Ela é uma APA, ela é uma área de proteção ambiental, e ela também é um refúgio de vida silvestre, de libélulas, chamado Refúgio de Vidas Silvestres das Libélulas da Serra de São José. E por que a Serra de São José, né, ela é um refúgio de vida silvestre? Porque ela possui nada mais, nada menos que 125 espécies de libélulas. Ou seja, ela possui ali uma diversidade muito grande quanto às libélulas, o que faz com que essa área, né, seja categorizada como refúgio de vida silvestre. Então, pessoal, vamos, né, defender a nossa serra, que é tão linda, e defender toda a biodiversidade que está dentro dela. Que é, além das libélulas, tem várias outras que ainda podemos conhecer e valorizar. A questão número 2 pede que vocês expliquem com as suas palavras qual a importância de conservar a biodiversidade. Pessoal, nessa resposta, que ela é muito de vocês, né? As pessoas possuem vários argumentos assim que elas defendem, né, quanto à conservação da natureza. Você pode defender a natureza por acreditar que elas devem existir, né? A vida deve existir em todas as suas formas. Você pode ter uma motivação religiosa também, como uma criação divina. E eu vim aqui mostrar para vocês, para ajudar vocês a resolverem essa questão, a criarem essa resposta, mostrando um pouquinho dos serviços ecossistêmicos. O que são esses serviços ecossistêmicos? Eles são todos aqueles serviços que a biodiversidade faz para nós humanos e que muitas das vezes passa despercebido dos nossos olhos. Como, por exemplo, o abastecimento, a regulação, o ar limpo, a água limpa, né? Aqui o abastecimento seria também o alimento, tanto vindo, por exemplo, de peixes ou vindo da polinização dos alimentos, né? Ela também é suporte, ela forma o solo e ela também é cultura, né, gente? Quem não gosta de dar um passeio na serra, quem não gosta de dar um passeio na natureza, e isso é muito importante, né, para a nossa humanidade em geral. Então, um argumento que eu acho também muito forte, além de todos aqueles outros que eu disse, que são muito pessoais, é de valorizar esses serviços ecossistêmicos que a natureza traz para a gente. A número 3, da semana 3, diz: por que é importante conservar o hábitat dos seres vivos? Pessoal, é muito importante conservar o hábitat porque a principal causa da extinção das espécies ou uma das principais, é a fragmentação desses hábitats. Ou seja, imaginem que nessa imagem se fosse então, tudo floresta, né? E essa floresta ela foi sendo fragmentada, ela foi virando outros ambientes a partir da nossa ação antrópica, né? A partir da ação dos humanos. E isso vai dificultar muito a dispersão, a alimentação e acasalamento. Por quê? Imagine que aqui tem uma espécie e para ela dispersar, para ela sair desse local e colonizar outro, ela vai ter que passar por toda essa área que não é floresta. E imagine, essa área pode ter estradas, podem ter o que mais que pode ter? E outros obstáculos que vão dificultar, né, para que essas espécies consigam sobreviver. Então é muito importante a gente conservar o hábitat para evitar, né, que as espécies entrem em extinção. Pessoal, a número 4 é uma questão também não muito difícil, dá para a gente entender, que fala que uma mineradora descobriu, após alguns estudos, que em uma determinada região existia uma reserva de um certo mineral. No entanto, essa reserva está localizada dentro de uma reserva biológica. É aqui que está a chave de tudo. A atividade de mineração poderia ser permitida nesse local?
Não, né, pessoal? Por que não poderia ser permitido? Porque a reserva biológica, dentro daquelas classificações que eu falei com vocês, e que está no PET, ela é uma unidade de proteção integral. E na unidade de proteção integral é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, que no caso da reserva biológica é educação científica e educação ambiental, pesquisa científica e educação ambiental. Então, gente, não poderia realizar ali uma mineração, sendo proibido tal tipo de atividade nesse local. Já a semana 4 também fala sobre vida e fala sobre desenvolvimento sustentável. A primeira questão pergunta o que é o desenvolvimento sustentável. Pede para vocês explicarem sobre isso. Gente, desenvolvimento sustentável, é o crescimento econômico de um determinado território de forma a conservar e não esgotar, importante, não deve esgotar, os recursos naturais, os garantindo as gerações futuras. Né? Isso é o que está escrito no PET de vocês. E é verdade, isso é um desenvolvimento sustentável. Só que é importante a gente falar também que o desenvolvimento sustentável ele é muito mais amplo do que isso. Né? Ele envolve não só preservação e conservação ambiental, como ele envolve desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, inclusão social, ecoeficiência, justiça socioambiental, que fazem com que esse desenvolvimento sustentável esteja integrado com todas essas outras áreas. Né? Então é importante que o desenvolvimento sustentável ele não é somente levado à questão da natureza, mas é também levado a uma questão da sociedade, um desenvolvimento com que as pessoas consigam crescer, mesmo com o crescimento econômico de forma responsável. A número 2 pede para vocês proporem, né, duas atividades individuais sustentáveis que não esteja no texto da semana. Pessoal, aqui eu trouxe algumas atitudes, né, e isso é muito legal vocês pesquisarem, né, perguntarem para as pessoas que estão perto de vocês, né, qual seria essa atitude individual sustentável. Essas aqui são bem, a gente conhece, né, mas aqui eu quero dar algumas dicas, né, algumas coisas que a gente não viu nessas atitudes do PET 7. Que seria a gente pensar sobre consumismo, né? Será que eu posso diminuir a produção de lixo consumindo menos? Né? Quero que vocês pensem nessas perguntinhas. A questão do voto, né? Será que as pessoas com que vocês estão no nono ano ainda não votam, né? Mas futuramente vocês vão votar. E será que o voto de vocês para um candidato que pensa um desenvolvimento sustentável já é uma atitude individual sustentável? Né? Então essas são algumas das outras atitudes individuais que eu acredito que podem existir, mas é legal vocês perguntarem para a família, para os seus amigos, né, quais seriam essas outras atitudes sustentáveis e realizá-las. A número 3, também ela é tranquila, ela diz o seguinte: assinale a alternativa que não está alinhada aos princípios de desenvolvimento sustentável. Vamos lá, fazer o uso de fontes alternativas de energia como a energia solar. A energia solar, pessoal, ela é vista, né, pela sociedade em geral como uma energia limpa. Não é à toa, né? Ela não vai emitir gases de efeito estufa e etc. Então ela é sim uma atitude alinhada ao desenvolvimento sustentável. Conservação das florestas, como a gente pôde ver, também é uma atitude sustentável, visto que a partir do momento que você conserva as florestas, vários serviços ecossistêmicos acontecem e a gente vê a questão dos hábitats também, né, o quanto que eles são importantes para as espécies não entrarem em extinção. E aqui vem a ampliação do uso de combustíveis fósseis. Aí que está o erro, né, pessoal? A gente marcaria essa aqui. Por que usar combustível fóssil não é alinhado ao desenvolvimento sustentável? Não é alinhado porque usar combustível fóssil causa impactos ambientais. Dentre eles estão o aumento do efeito estufa, a chuva ácida, a poluição do ar e da água. Então, a sociedade tem que começar a buscar, se ela quer um desenvolvimento sustentável, de fato, outras formas de energia, como, por exemplo, a energia solar. Né, pessoal? Então, essa aqui seria a letra C. E realizar a coleta seletiva de lixo
a gente sabe que com certeza uma atitude individual sustentável é que a gente deve exigir, né, das nossas cidades. Bom, por fim, a última questão da semana 4 nos mostra uma charge e pede para vocês relacionarem o que a gente estava conversando sobre conservação e o que está acontecendo aqui nessa imagem. Pessoal, é o seguinte, aqui a gente vê um indígena tentando pescar, ele só está pescando lixo, né? E o que isso tem a ver com a conservação? Bom, aqui a gente vê claramente uma cidade, né, gente? E a gente sabe que a cidade ela vai poluir, né? Ela possui um impacto no meio ambiente e ela necessita desse meio ambiente. Só que os indígenas, eles necessitam de uma maneira bem mais estrita no meio ambiente. Por exemplo, vocês vão no supermercado comprar um alimento. Já o indígena, nesse caso, não, ele vai lá pescar. E se a água que ele vai lá pescar, o rio, por exemplo, está cheio de lixo, né? Como que ele vai comer? Esse é um dos exemplos que mostram o quão essas comunidades tradicionais, né, como os indígenas, também que possuem os quilombolas, necessitam desse meio ambiente. E aí que mostra que a nossa conservação ela tem um impacto muito grande, né? Que a partir do momento que você consegue produzir menos lixo, você permite com que comunidades diferentes, né, tradicionais como as indígenas, continuem sobrevivendo, mostrando que as ações ambientais são de extrema importância. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa ajuda, que vocês consigam aí realizar o PET 7 com mais facilidade quanto às ciências. E é isso, bons estudos, né? E cuidem-se, pessoal. A pandemia não acabou, estamos em luta contra ela, né? Mantenham o distanciamento social, usem máscara e futuramente estaremos aí presencialmente falando um pouquinho sobre ciências e biologia. Um abraço para vocês.